Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre os cones, que são sólidos que possuem uma base circular e um vértice fora da base. Vamos então conhecer um pouquinho do cone. Quais são os principais elementos que o compõem? Bom, nós temos aqui a nossa altura, temos a nossa base, temos o nosso vértice, temos o nosso eixo, que passa pelo vértice e pelo centro da base. E temos também essas linhas aqui que ligam o vértice aos pontos da base, são chamadas de geratrizes, tá? E uma das coisas que vai ser muito utilizada por nós é o raio da base, já que se trata de um círculo. Beleza? Então, temos aí todos os principais elementos que um cone possui. Bom, e como sempre, estaremos apenas estudando os cones retos, que são aqueles cones onde a altura é perpendicular com a base, forma 90 graus. E o que de tão importante tem nos cones retos? Bom, uma das principais relações envolvidas nos cones retos é essa daqui, ó. Já que a altura é perpendicular à base, então a gente consegue notar um triângulo retângulo bem aqui, ó, onde um dos catetos é a altura, o outro cateto é o raio da base e a hipotenusa nada mais é do que a geratriz. Temos aí um triângulo retângulo e, claro, todo triângulo retângulo tem sempre um teorema de Pitágoras por trás dele. Então, temos aqui o raio, a altura e a geratriz. E a principal relação que a gente consegue encontrar aqui é g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, que é o nosso teorema de Pitágoras. Então, relação muito importante que a gente vai usar bastante quando a gente trabalhar com cone, beleza? Então, guardem aí essa relação. Bom, e dando continuidade à nossa aula, vamos ver que o cone é um sólido de revolução. E o que significa ser um sólido de revolução? Significa que ele pode ser gerado com uma volta de 360 graus a partir de uma superfície. E no caso do cone, é uma superfície triangular, mais especificamente um triângulo retângulo. Percebam que está destacado aqui um triângulo retângulo. E um dos lados do triângulo retângulo, ó, esse cateto aqui, ele coincide com o eixo, que é um eixo fixo. Então, quando você pega esse triângulo e começa a girar, ele vai formar um cone. Por isso, não se esqueçam, o cone é um sólido de revolução e ele é obtido através do giro de 360 graus de um triângulo retângulo, ok? Vamos ver agora a planificação de um cone. Então, planificação é você pegar um objeto tridimensional e representá-lo de forma bidimensional. Então, temos aí um cone mostrando o raio e a geratriz. Esse cone, quando você vai planificá-lo, ele se transforma nessas duas partes aqui, ó, a circunferência, que é a nossa base, e esse setor circular aqui. E percebam sempre que o setor circular vai ter um ângulo e o raio desse setor circular vai ser exatamente essa geratriz aqui. Tá ok? E aí, uma das coisas muito importantes que a gente vai trabalhar é o seguinte, é a área desse setor circular. Por quê? Esse setor circular é tudo isso daqui que está ao redor desse sólido, é a superfície lateral. Tá? Então, a gente vai precisar calcular em algum momento a superfície lateral. E para isso, a gente vai utilizar a área de um setor circular. Tá? Já perceba uma outra coisa aqui, ó. Esse setor circular tem um comprimento de 2πr, porque esse arco aqui, ó, coincide exatamente com a nossa circunferência. Beleza? E mais uma outra coisa que a gente vai ver é que para determinar a área desse setor circular, a gente vai precisar considerar
essa circunferência aqui, ó. Então, a partir desse setor circular, a gente olha para essa circunferência e a gente vai determinar a área dele. Já adianto para vocês que a gente vai trabalhar aí com uma regrinha de 3, tá ok? Bom, pessoal, vamos então ao nosso formulário, começando pela área da base. Lembra que a base é um círculo, então essa daqui é bem fácil. A área da base é a área de um círculo, πr². Vamos agora à área lateral. Bom, na área lateral, aí foi o que eu falei, vamos considerar o setor circular. Então, ó, desenhei de novo aqui o setor circular. Vamos completar essa circunferência, porque a gente depende dela. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu quero descobrir a área lateral, que é essa área aqui, que é o nosso setor. Eu sei o seguinte, eu sei que quando eu faço 360 graus, eu estou considerando esse círculo completo, de raio G. Então, eu posso esquematizar uma regra de 3 assim, ó. 360 graus está para πg², que é a área desse círculo grandão, πg². Assim como esse ângulo central aqui, e esse ângulo vai nos ajudar bastante, esse ângulo central alfa, ele vai estar para a área lateral. A partir dessa regra de 3, a gente vai conseguir determinar o valor da área lateral. Então, a gente faz rapidamente. A área lateral vai ser igual a alfa vezes πg² sobre 360 graus. Logo, a área lateral vai estar dependendo do ângulo central, alfa, dividido por 360 graus, multiplicado por πg². Então, cabe a cada um de vocês determinar de que modo vocês querem trabalhar. Se é alfa vezes πg² sobre 360 ou alfa sobre 360 vezes πg². As duas formas estão corretas. Bom, pessoal, e aqui na área total, a gente vai considerar sempre aquela formulazinha. O que que é a área total? A área total é você somar tudo, né? É você somar a área da base com a área lateral. Então, como só tem uma base, vai ser a área da base mais a área lateral. A gente vai manter esse padrão aqui, tá? Para a área total. Ah, quero calcular a área total daquele meu cone. Calcula primeiro a área da base, depois calcula a área lateral, depois soma tudo e vê quanto que dá. Tá? É melhor fazer dessa maneira do que ter que decorar uma fórmula imensa aqui que na hora você vai com certeza esquecer. Então, a gente fica no básico para ser mais fácil. E o volume, ele vai ser o seguinte: a área da base vezes a altura dividido para 3. Esse é o formato do volume de qualquer sólido que possui apenas uma base, tá legal? Então, gravem isso. Volume, área da base vezes a altura sobre 3. Bom, temos agora as principais secções que podemos determinar quando intersectamos um plano. São elas a secção reta, também conhecida como secção transversal. O que é essa secção? Imagina que você tem lá o seu cone e você pegou um plano paralelo à base. E aí você cortou o cone. Quando você corta o cone, você gera o quê? Ó, você gera um círculo. Então, a secção reta ou secção transversal nada mais é do que um círculo, que vai ser gerado a partir da intersecção desse cone com esse plano que é paralelo à base. Percebam que esse círculo ele vai ter um raio menor do que o raio do cone. E uma das principais propriedades que a gente pode aplicar nesse tipo de secção é a semelhança de triângulos, porque percebam só, temos aqui o nosso triângulo original, né, do cone, e aqui temos um outro triângulo menorzinho. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Porque ambos têm 90 graus, e como esse plano é paralelo a essa base, o ângulo formado aqui é igual ao ângulo formado daqui de baixo, da mesma forma que o ângulo daqui de cima ele é comum aos dois triângulos, tanto ao pequenininho quanto ao grandão.
Por isso, esses dois triângulos são semelhantes e vai valer todos os conceitos de figuras semelhantes que a gente conhece, né? As razões serão sempre proporcionais, tá legal? Mas isso daí vai ser um assunto que a gente vai estudar à parte. Bom, o outro tipo de secção que existe é a secção meridiana. O que é a secção meridiana? Lembra que na secção transversal você tem um plano que corta o cone de forma paralela à base? A secção meridiana, você vai ter um plano também, só que em vez dele ser horizontal, ele vai ser vertical, ele vai cortar por cima. Então, ele vai cortar o seu cone vindo de cima. Então, temos aí um triângulo. A secção meridiana de um cone é um triângulo. Esse triângulo, ele tem base. Olha só quanto que mede a base dele. 2 R's, né? Então, esse triângulo tem a base medindo 2 R's. E a altura desse triângulo mede H, a mesma altura do cone. Tá legal? Então, temos aí um triângulo, e esse triângulo ele é isósceles. Aqui vale a geratriz, aqui também é geratriz, é um triângulo isósceles, beleza? A secção meridiana, o plano corta por cima. A secção transversal, o plano corta na horizontal. Bom, e para finalizar, vamos ver agora o que é um cone equilátero. Você tem um cone, vai cortá-lo com um plano vertical, ou seja, vai gerar uma secção meridiana. E aí, a gente já sabe que essa secção meridiana vai gerar um triângulo. E, por definição, né, aqui vale as geratrizes. Lembra que aqui embaixo vale 2 R's? Né? R e R, você tem a base como 2 R's. E qual é a principal característica de um cone equilátero? É que esse cone ele vai gerar um triângulo equilátero. Tá legal? Esse triângulo equilátero, lembra o que é um triângulo equilátero? Todos os lados iguais. Para todos os lados serem iguais, essa geratriz e essa geratriz, né, tem que valer a mesma medida que está na base. Ou seja, tem que valer os 2 R's. Então, a gente sabe que quando um cone ele for equilátero, significa que a geratriz é igual ao dobro do raio. Bom, pessoal, esse era o assunto que eu queria passar para vocês, mas não saiam daí, porque no próximo vídeo eu vou estar resolvendo com vocês 2 questõezinhas sobre essa matéria. Então, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!